E por aqui, com quem fica com a gente no YouTube, queria só trazer mais detalhes dessa discussão, que é sempre tão polêmica, sempre gera tanto ruído, que é da discussão do indulto natalino, esse tema aí que já se tornou bem polêmico em anos anteriores também. A gente tem agora como tradição, então, o presidente assinando o decreto do indulto natalino de 2024, com perdão da pena para presos que cumpram os critérios especificados ali que a gente tem no texto. Entre os beneficiados, a gente tem pessoas com HIV em estágio terminal, câncer avançado, doenças graves que limitam a mobilidade, mães de crianças pequenas. Mais uma vez, a gente destaca aqui, então, que ficaram de fora os envolvidos em crimes contra o Estado Democrático de Direito, como os condenados ali pelo ataque do 8 de janeiro de 2023. O presidente Lula também especificou que não pode receber indulto quem cometeu crimes sexuais e violência contra a mulher. Mesmo tradicional aí, a gente vê todos os anos essa movimentação, essa discussão do indulto natalino já deu o que falar em vários anos diferentes. A gente resgata alguns deles aqui na nossa reportagem para quem tiver curiosidade. O ex-presidente Michel Temer, por exemplo, lá em 2017, assinou o decreto perdoando condenados por corrupção que tivessem cumprido 1/5 da pena até 25 de dezembro daquele ano. A Procuradoria-Geral da República chegou a questionar essa movimentação e o Temer decidiu, então, não assinar o decreto com indulto no ano seguinte. Aí, em 2022, Bolsonaro concedeu perdão a todos os policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru de 92 aqui em São Paulo. Esse indulto que foi suspenso por determinação da ministra Rosa Weber, então presidente do STF, em janeiro de 2023. A gente vê já uma série de repercussões e esse destaque aqui, então, para o indulto desse ano, mas sempre é importante a gente trazer os detalhes do que envolve esse texto. Estamos de volta agora com todo mundo aqui na nossa audiência. Muito rapidamente, só para a gente fechar esse assunto, Josias, queria uma análise sua, então, sobre o indulto agora assinado pelo presidente Lula, dentro desse destaque importante de, mais uma vez, no caso, os envolvidos no 8 de janeiro não estarem sendo contemplados, a importância da gente trazer aqui os detalhes do que envolve esse indulto natalino para não gerar ruído aí na comunicação e notícias falsas que sempre rolam nessa época do ano, né? Na gestão do Lula, o indulto voltou aos trilhos, né? O indulto é feito para beneficiar determinados presos, né? Tem um conselho que faz uma análise prévia, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é vinculado à pasta da Justiça, né? E normalmente esse benefício do indulto natalino é concedido a gente que está sofrendo com câncer na cadeia, AIDS, deficiências físicas graves, mulheres gestantes, não? Então, há um objetivo humanitário nesse indulto, não? E nos governos do Michel Temer e do Bolsonaro, esse conceito do indulto ele foi avacalhado, não é? Essa clemência foi estendida a condenados por corrupção na época do Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, na campanha em que ele virou presidente da República, em 2018, ele disputava com o Fernando Haddad, que representava o Lula naquela campanha, e ele dizia, provocando o Haddad, né, que o Haddad queria chegar à presidência porque, se fosse eleito, a primeira coisa que ele ia fazer era conceder um indulto ao Lula, ia tirar o presidiário da cadeia e tal. E o que fez o Bolsonaro? A primeira providência que ele tomou foi avacalhar, exemplo do que tinha feito o Michel Temer, esse instituto do indulto. Ele incluiu policiais que tinham cometido crimes gravíssimos no indulto, né? Então, esse instituto, que é muito nobre e que esse decreto de indulto é editado normalmente pelos presidentes da República às vésperas do Natal, ele foi, de fato, insisto nessa expressão, porque foi o que aconteceu, ele foi avacalhado nos governos do Michel Temer e do Bolsonaro. E agora voltou aos trilhos. Então, o presidente retornou à essência do significado do indulto, está beneficiando aqueles que devem ser beneficiados e teve a sensatez, o bom senso de não passar nem perto da ideia de incluir no indulto esses que foram recém-condenados pelo quebra-quebra do 8 de janeiro.